óbvio, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de automatizações que a gente pode fazer, mas sempre vai ter um fator humano tendo que traduzir e vender de uma empresa para outra o benefício que é possível ser feito com aquele dado. O dado está mais disponível hoje dentro do mundo digital. Então, com certeza, uma Amazon, um Mercado Livre, ele tem muito dado sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos consumidores e consegue, inclusive, dentro da jornada de venda dele, de compra do shopper, estruturar campanhas, preços, promoções adequados para aquele público que está lá. Eu percebo que o shopper, e eu estou me incluindo, quando ele fala, poxa, a compra é muito mais rápida, mas ela é muito mais superficial, ela é muito menos baseada em pesquisa ou aprofundamento e com poucas evidências você toma logo uma decisão. Nesse contexto, cada vez mais a gente vê um trade marketing orientado a dados tendo um papel muito importante para poder cumprir. De que forma você consegue traduzir tudo isso e criar estratégias eficientes para poder cobrir todos os públicos, independente da região, independente da sua marca e produto, mas que a gente consiga condicionar para um modelo de shopper que seja eficiente. Marcos tem mais de 25 anos em vendas, marketing e desenvolvimento de negócios nas Américas Latina e do Norte. Liderança de mais de 350 pessoas na Mars Brasil e gestão do maior cliente global da empresa com um faturamento bilionário em dólares. Ele é pai, marido, entusiasta de corrida, jardinagem, leitura e podcasts também. Renato é executivo com 15 anos de experiência. Formado em administração, ele atuou nos mercados de luxo e tecnologia em empresas como Intel, Samsung, Microsoft e TCL. Atualmente, ele é diretor de planejamento e estratégia na Smolan, multinacional referência em soluções para o varejo. Renato é apaixonado por sua família e, com ela, ama viajar. Conheceu todo o Brasil e Europa a trabalho, adora cozinhar e tem a hospitalidade como uma de suas principais características. Ele é torcedor do Palmeiras, paixão que herdou do seu amado pai. Bem-vinda, bem-vindo. Você está no podcast Rumo. E essa é uma edição especial, um conjunto de 5 episódios a respeito de trade marketing. Nessa edição, a gente vai estar recebendo por episódio 2 convidados especialistas neste tema. Estará comigo o CEO da Smolan, o Luiz Dente, e nós vamos estar aqui trabalhando juntos para construir conhecimento e novidades para você. Vem comigo, Trade Talk começa agora. E nesse episódio a gente vai estar falando um pouco sobre a evolução do mercado, a transformação do mercado nos últimos anos e a transformação do trade juntos. Então estamos aqui com os amigos que você já conheceram nas apresentações e quero começar falando sobre shopper. O que aconteceu com esse shopper nos últimos anos? Pedir para o Marcos, falar um pouco da experiência dele e como é que ele vê essa mudança aí. Bem-vindo. Obrigado. Primeiro, obrigado pela oportunidade aqui para dividir um pouquinho das experiências. Eu acho que quando a gente fala nos últimos 10 anos, o shopper como um todo mudou completamente as opções de compra que ele tinha para se abastecer, né? Não só o mais óbvio, que é a digitalização, e tem uma opção muito mais digital, mas se a gente olhar e voltar atrás, a gente tinha um hipermercado muito mais forte do que o que a gente tem hoje. A gente tinha players regionais que não tinha tanta preponderância, a gente tinha um mercado muito mais dominado por players globais, com o Walmart estava aqui ainda, a gente tinha o Carrefour não sendo necessariamente um grande player de atacarejo, mas com o seu hiper muito mais forte. Então, acho que tudo isso, quando a gente coloca no liquidificador, tentando resumir para o shopper, teve uma mudança muito grande de onde ele pode comprar e quando ele pode comprar. Acho que uma outra evolução grande que a gente tem dentro do shopper toda a indústria e todo o mercado se ateve a dados, né? Então se ateve a
querer entender o hábito e o comportamento desse shopper, começando muito mais ali com institutos de pesquisa e etc., mas hoje em dia, cada vez mais a gente tem oferta customizada para aquilo que a gente quer comprar, para aquilo que a gente se interessa, e a gente consome aquilo que a gente vê na nossa bolha, né? Então acho que essa é uma das duas grandes mudanças aí. Canais diferentes e os dados mudando o nosso hábito de consumo. Legal, legal. Como é que vocês dois veem essa transformação aí, Renato? Concordo com todos os pontos que o Marcos bem trouxe. Algo que me faz pensar quando a gente olha de 10 anos para cá, é que o mercado, de alguma forma, ele vem se adequando ao shopper. Se o shopper muda, inevitavelmente a indústria precisa se adequar ao shopper, e não o contrário. É inevitável que sim, as marcas e o varejo consiga criar tendências, consiga dar direção para onde as coisas vão, mas o shopper é quem vai ditar a experiência que ele quer ter, o que ele quer consumir. E como a gente vem bem discutindo, acho que a pandemia teve um papel muito importante para esse novo shopper, para a nova forma de consumir, da forma de digitalizar todo o processo de compra. E esse processo ele tem sido fundamental para poder ditar o ritmo do que vai ser o nosso amanhã. De que forma a indústria e o varejo se preparam para o amanhã. E qual que é o papel de cada um dentro de todo esse ecossistema que envolve pessoas e dados e estratégia, vai funcionar de uma forma eficiente lá na ponta. Eu gostei do que o Marcos começou a falar, né? É muito interessante, porque todo mundo pensa na digitalização, mas é muito interessante ver essa perspectiva, né? O Brasil é um país continental, né? São milhares de cidades, né? Com populações diferentes, distantes, então sempre foi um país de pequeno varejo, né? Mas sempre existia aquela preparação na indústria, olha, né, os varejos estão se concentrando, mas eles nunca se concentraram num nível, né, que conseguiram impedir aqui no Brasil o crescimento dos regionais, né, diferente de outros países onde você tem um avanço de posições quase monopolizadoras de varejos, aqui não, né, o pequeno varejo de vizinhança está lá, com a mesma experiência que ele estava lá atrás, e talvez ele tenha perdido um pouco com esse shopper novo, né? O atacarejo apareceu, o cash and carry apareceu e dominou e subverteu aí os supermercadistas e hipermercadistas, né? Mas de fato, né, os varejos regionais, eles são um destaque interessante com o shopper brasileiro. E na minha opinião, na minha visão, né, é porque eles entendem o consumidor da região. Né, eles sabem se posicionar oferecendo a promoção, preço, oferta, até a própria experiência de loja, de uma forma que atende a necessidade, o hábito daquele consumidor. Então é uma interessante, porque todo mundo pensa na digitalização, mas eu acho que esse é um bom ponto sobre o shopper. Eu dividindo um pouco da minha experiência recente, né? Eu acho que o Brasil... Acabei de voltar dos Estados Unidos, onde, como você falou, lá em específico a gente tem um market share muito grande de alguns poucos players, né? Até no digital, né? Quando você pega a presença da Amazon, o share da Amazon, ou dependendo da categoria, você tem alguns players específicos, como para pet a gente tem Chewy, mas é sempre 3. Aqui não são 3. Né? Então, quando a gente olha, é muito pulverizado. E nesse Brasil complexo, né? Porque não só... Por que os players regionais são tão relevantes? Porque eles se adaptam e entendem muito mais o que o shopper local necessita, mas também a gente tem barreiras tributárias interessantes que não existem tanto em outros locais. E nós temos também, acho que, uma eficiência muito grande de grandes parceiros distribuidores, né, que conseguem levar e munir nesse Brasil mais profundo produtos para o pequeno varejo, porque o que é um player regional hoje, ele não começou grande, ele não começou regional, ele começou um pequeno varejo que foi crescendo de 1 para 2 lojas, para 5, para 10 e depois se tornou um player regional. Então eu acho que o Brasil também é esse terreno fértil de empreendedorismo que a gente consegue ter o pequeno crescendo e não sendo asfixiado tanto por grandes players como em outros lugares acontece. Você sabe que a minha percepção vem se transformando, né, a respeito um pouco do que o Renato falou, sobre como o varejo de fato ele vai se adaptando a esse shopper, e a gente tem uma confusão no Brasil, que como a gente fala a mesma língua, e
E de uma forma geral, nós somos um país mais homogêneo, né, em termos regionais, do que outros países que têm até línguas diferentes em regiões diferentes. Mas, de fato, se eu pensar no Centro-Oeste, você tem famílias maiores. Se a gente vem aqui para São Paulo, você tem muitas famílias que agora é uma pessoa, é um indivíduo ou um casal. Né? Então você tem uma diferenciação de comportamento do shopper e características do shopper cada vez maiores entre as regiões. Sim. E aí eu acho que entra um pouco isso que vocês estão trazendo, que é o regional consegue se adaptar àquela característica e ler coisas que às vezes não estão tão claras para a população em geral, até para os executivos em geral, que é, puxa vida, essa loja aqui está falando com a população. Eu estou passando uma temporada, né, no Rio de Janeiro ajudando a minha mãe, e ela tem 85 anos, ela mora num bairro de idosos, que é a Tijuca. É impressionante quanta gente idosa tem. Você anda pela rua e é muita gente idosa mesmo, é impressionante. E aí o varejo que tem ali fala com aquelas pessoas. É muito interessante. Então, muito difícil um player nacional falar ao mesmo tempo com uma característica super específica da Tijuca e ao mesmo tempo falar, sei lá, com Moema, né? Que tem características mais individualizadas. Então acho que o Brasil tá muito diverso, né? Porque a sua pergunta é interessante, né? O que o shopper mudou? Às vezes o shopper, ele mesmo, não mudou nada, ele. Eu, minha família, meu padrão de compra, talvez tenha mudado um pouco, eu digitalizei alguma coisa para o delivery, mas na essência as minhas escolhas são similares. Mas o que tem hoje, né, o Brasil ele é heterogêneo do ponto de vista de, né, o que você falou, em algumas regiões você prefere algum tipo de produto, tem famílias maiores, menores, mas também, né, você tem o surgimento de novas gerações, de novos desejos, de novas necessidades de consumo, que aí sim, né, dificulta o trabalho de como você posiciona a sua indústria, como o varejo tem que atender, porque é difícil atender todo mundo bem, né? De certa forma, você acaba, né, tomando um posicionamento estratégico que fala assim, eu vou atender bem esse cluster, esse segmento de consumidores de shoppers, porque é isso que eu sei fazer dentro dessa região, né? Acho que é por aí que talvez tenha o ponto de como que você tem que trabalhar nesse momento atual sobre o shopper mudou ou a gente que tem que mudar a forma como a gente tem que atender o shopper de hoje, né? Eu gosto dessa discussão porque a gente já tem a complexidade de um país continental, como você bem colocou. A gente já tem a complexidade de um perfil de público muito diferente. Entre os solitários e das grandes famílias, a gente tem uma série de pequenos e médios varejistas e os regionais tentando traduzir isso. E nesse contexto, cada vez mais a gente vê um trade marketing orientado a dados tendo um papel muito importante para poder cumprir. De que forma você consegue traduzir tudo isso e criar estratégias eficientes para poder cobrir todos os públicos, independente da região, independente da sua marca e produto, mas que a gente consiga condicionar para um modelo de shopper que seja eficiente. Então, quando a gente olha para o presente e para o futuro, sinto muito que o dado ele começa a fazer muita parte fundamental da estratégia das grandes empresas para que a gente possa alcançar esse shopper da forma mais eficiente possível. Você falou uma coisa que vai um pouco em contraposição ao que o Dente colocou, mas esse debate eu queria até que o Marcos respondesse. O Dente trouxe uma visão estratégica de que a indústria deveria fazer uma escolha sobre quais clusters de shoppers ela de fato vai atender bem, né? Ele acabou de falar. Ou varejista, né? E o Renato traz o seguinte, coisa nenhuma, o trade tem que atender todo mundo porque a meta pressupõe, e isso é verdade, a meta da indústria pressupõe que ela tem que crescer 15%, eu conheço gente que tem meta de crescer 30% esse ano, e não dá para você crescer 30% com um cluster, você tem que acabar atingindo todo mundo. Então, como é que você vê isso, Marcos, esse jogo onde você tem de fato, né, o cluster de shoppers, você tem a postura necessária da estratégia que deveria estar atendendo cada cluster, mas a indústria ainda sem essa cultura, sem essa informação, e eventualmente o varejo também tentando atender todo mundo do mesmo jeito, de forma ineficiente,
Porque se você não considera, como é que funciona isso? Eu acho que isso mudou muito e está mudando cada vez mais rápido, né? A nossa qualidade de informação no mercado brasileiro está anos-luz, só usando o início da nossa conversa versus 10 anos, e ainda está aquém do que poderia ser. Mas eu acho que cada vez mais a gente consegue criar, não no CPF, mas criar em grupos, né, de shoppers, que aí cada indústria, cada varejista tem que fazer essa decisão estratégica, quem eu quero servir e a qual custo, né? Porque servir todo mundo de uma maneira média, você não vai ser preferencial de ninguém. Usando um pouco da minha experiência aqui no Brasil, mas também lá fora, eu vejo claramente que a gente consegue estratificar quem eu quero atender hoje, quem eu vou querer atender no futuro, começar a entender qual que são os hábitos de consumo, as necessidades, e aí você usando de novo digitalização para você testar, criar uma célula controle, etc. E falar, bom, aqui encontrei uma grande ideia, e esta grande ideia vai me trazer, obviamente nas nossas estimativas, isso de retorno. E aí o seu crescimento deveria ser qual que é o meu baseline que eu tenho que manter, mais aquilo que eu tô com, aqueles shoppers que eu escolhi atender, não tentar atender todo mundo a todo momento. Isso é muito diferente do que o que a gente fazia no passado, né? Então, se a gente for até olhar, uma das reflexões que eu trago aqui no passado a gente estava muito preocupado em vender o máximo possível de volume ou valor, a depender do indicador de cada empresa, e no próximo mês a gente queria fazer a mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Essa cultura de vender o máximo, a gente já sabe que não se sustenta há bastante tempo. Agora, vindo naquilo que você perguntou, o que falta ainda é o ajuste dessa decisão, de quem que você quer atender e quem você não quer atender, e baseado nessa escolha, qual que é o tamanho do seu target. Porque não necessariamente quem você vinha atendendo anteriormente vai conseguir se manter na sua base a partir dessa escolha. Mas é por isso que para mim essa beleza do que a gente falou no começo é interessante, porque assim, hoje onde mais tem dados, né, o dado está mais disponível hoje dentro do mundo digital, então com certeza uma Amazon, um Mercado Livre aqui no nosso mercado, ele tem muito dado sobre cada um de nós, sobre cada um dos nossos consumidores, e consegue, inclusive, dentro da jornada de venda dele, de compra do shopper, ele consegue estruturar campanhas, preços, promoções adequados para aquele público, porque está lá, está dentro do processo dele, né, de consumidor, está dentro do plataforma dele, ele sabe como mexer, como ativar. Quando você vai para o varejo físico, né, você vê que não é tão simples fazer isso. Agora, o varejo regional, dado que ele, em geral, ele está dentro de uma região que ele conhece, ele cresceu, ele saiu de uma lojinha, 2, 10, com aquele público, ele conhece aquela realidade, ele pode não ter o dado, saber quem é, como fazer, exatamente com a pessoa, no CPF. Mas ele sabe que aquela comunidade ali compra aquele tipo de coisa e daquela forma. Então, talvez até seja porque você tem um dado objetivo, ou seja porque você tem um entendimento subjetivo, né? Você entender o seu cluster que você quer atacar, para mim, é o segredo do sucesso desses ambos lados. É óbvio que se você tiver mais dado ainda, mesmo sendo um regional, talvez você seja mais ainda efetivo, né? Mas eu acho que o regional cada vez mais tem os seus programas de CRM. Também, né? Voltando tá evoluindo, né? Agora para o Brasil, eu até falei para minha esposa, eu tive que me cadastrar em pelo menos 3 diferentes programas. Natural, Porque são 3 grandes varejistas que tem ali na cidade onde a gente está morando, e eu quero os descontos, eu quero os deals, então toma aqui meu e-mail, meu CPF, e toda vez que você vai passar ali no checkout, eles têm as informações. A grande pergunta é, quão inteligentemente eles estão usando esses dados, e como eles estão trazendo e abarcando a própria indústria para que cocrie, que gere um valor agregado a partir desses dados, né? Porque muitas vezes, eu acho que isso também é uma evolução que a gente teve no mercado brasileiro, era uma monetização pura. Olha, se você me der X% a mais de desconto ou condição comercial, eu te abro o meu dado. Mas eu acho que não deve mais ser esse o convite. O convite
olha, eu tenho algo que vale muito no dia de hoje, eu quero que você invista comigo criando um plano que para mim seja customizado e que me diferencie versus os outros demais varejistas que estão na minha região. Para isso, eu acho que a gente chega num outro capítulo de qual que é o capital intelectual e humano que os varejistas e as indústrias precisam ter para, de fato, dar conta desses dados que hoje sim são muito mais abundantes do que era 10 anos atrás. Como é que você vê, Renato, essa coisa do trade respondendo? Porque ele está falando agora de trade, né? O dado está lá, o consumidor não só mudou, mas ele continua mudando. O meu comportamento de consumo vem se alterando numa velocidade crescente, na verdade. Eu percebo isso. Meu. E como é que você vê o trade nessa história? Qual é o papel do trade? Como é que ele pode ajudar mais dentro desse mundo onde você tem essa clusterização aí de shoppers? O grande desafio do trade ele é justamente conectar todas essas pontas desse grande ecossistema, né? Que ele começa do sell-in, sell-out, até chegar na distribuição e no produto disponível no ponto de venda. Quando a gente olha ainda para dentro desse contexto regional, que o Dente bem colocou aqui como algo que é atraente à discussão, por que ela me atrai também? Porque ele tem essa característica de poder atender e entender regionalmente algo que os grandes nacionais não conseguem nesse nível de detalhe. Mas qual que é o teto do regional também? Qual que é o próximo passo de um regional? É ele crescer. E quando ele cresce, o território deixa de ser suficiente para aqueles planos. E ele vai ser um nacional. Quando ele se torna nacional, o quanto que ele consegue carregar as boas habilidades e todo esse histórico positivo que ele teve de aprendizado no regional para um contexto dos grandes players da indústria nacional. O trade ele vai ter um papel muito importante para poder amarrar todas essas pontas. E esse conhecimento, ele precisa ir, e quando eu digo as pontas, são as pontas do processo mesmo, da forma como a indústria opera e de como a gente consegue fazer com que lá na ponta o shopper, e sempre o shopper vai ser a ponta que a gente vai conectar nessa história, vai ser impactado por isso. Porque o varejo, ele sempre é meio. Ele é meio para poder realizar tudo que uma estratégia da indústria criou e tudo que o shopper tem de expectativa de atingir. Então, por isso que o trade ele é atemporal. Independente da estratégia ou do momento que a gente esteja, ele sempre vai sobreviver a isso porque ele é fundamental para conectar as pontas dessa estratégia, na minha opinião, Marcelo. Ô Marcelo, tem uma história interessante, acho que pega esse ponto legal, né, assim, porque, de fato, acho que à medida que o varejista ou a indústria não sabem usar os dados ou não constroem sua plataforma de dados de uma forma inteligente e acionável, ele fica à mercê do conhecimento que ele adquiriu e fez ele vencer. Né? E aí, o que o Renato falou realmente pode acontecer. Aquele regional que venceu entendendo a comunidade, na hora que ele cresce, ele não organizou os dados, o CRM, estruturou como acionável, ele fica usando as mesmas estratégias que fez ele vencer localmente. E aí a história, né, uma história, né, emblemática, quase todo profissional de trade da minha geração conhece, é quando o Walmart chegou aqui no Brasil e colocou os tacos de golfe para serem vendidos em ponto extra de loja. Né, e eu lembro, eu como trade marketing na época, fui um dos que estavam indo lá no Walmart e falei assim, mas cara, isso não vai vender aqui, não. Os nossos dados nos Estados Unidos mostram que isso funciona. Então, tem esse paradoxo, né? Você tem o dado, mas tem que tentar o dado interpretar aquela realidade da onde você está, né? Sim, é isso mesmo. Perfeito. Eu até acho que, complementando, o Walmart nos Estados Unidos hoje em dia, ele também evoluiu demais, né? Então, assim, a inteligência e a curadoria de dados que a gente tem lá, antes a gente tinha o Retail Link, hoje chama Luminate, a ferramenta que é disponível, faz com que eles consigam vencer num país gigante como os Estados Unidos criando um mix, um sortimento regional, uma paleta de cor regional, até maquiagem, roupa feminina, então que tipo de biquíni, então já isso evoluiu e aconteceu. Provavelmente se fosse hoje ele chegando no Brasil, não tinha ficado com os burros na água como aconteceu, porque existe uma inteligência de dados muito melhor. Acho que o que a gente tem como desafio aqui no Brasil a gente está falando ainda sempre só de um extrato, né, das grandes contas ou médias contas, mas mais de 50% do varejo brasileiro, ele é
o pequeno varejo. Sim, aí eu acho que a conversa que a gente precisa entender é como a gente consegue, sem ter necessariamente um data lake de um varejista específico para espremer esses dados, conseguir ter insights relevantes que sejam um pouco mais genéricos, mas ainda assim reflita pelo menos a realidade numa determinada região. E eu acho que aí isso é difícil demais para fazer no Brasil, por isso que a gente tem tantos players regionais, né? Então, para toda e qualquer indústria, a gente tem o grande player global, mas aí a gente tem os players regionais que, não só por logística, que decidiram ficar naquele espaço específico, porque são aqueles shoppers que eles melhor entendem, melhor podem oferecer. Você está trazendo um ponto que talvez, de novo, faça um contraponto aí com o que o Renato trouxe, de, poxa, a indústria define a estratégia para atingir o shopper e aí essa execução é feita pelo varejo. O que você está trazendo o varejo tem um papel de muito mais protagonismo hoje, quando eu falo do regional, e aí ele assume a estratégia de trade. Ele que vai começar a assumir essa estratégia e eventualmente aplicar dentro da estratégia de atendimento do cluster de shopper, daquele grupo, mães solteiras com mais de 2 filhos, senhoras aposentadas que vivem sozinhas. Então, esse cluster, né, até esclarecendo para o público, quem entende desse cluster no Nordeste é o varejo do Nordeste. Não acredito que a indústria esteja olhando uma estratégia especificamente para isso. Então, como é que vocês veem essa jornada onde, puxa, eu idealizei meu produto para uma aplicação, mas quando eu chego lá, as senhoras usam de um jeito e as mães, né, solteiras usam de outro jeito o tal do produto. Quem domina isso é o varejo, não é mais a indústria, na minha opinião. Então, você vai ter que ter uma cooperação, um debate muito maior do que havia no passado, onde a indústria dava as cartas e o varejo seguia. Né? Até essa orientação de poder está muito diferente. Como é que vocês enxergam? Eu acho que essa é uma das grandes belezas do trade marketing. Porque quando você confronta esse desafio, é onde entra a gestão de canais, gestão de categorias. O trade marketing ele começa a traduzir isso para que fique de uma forma mais adequada e que defite com as estratégias do retailer, que é o meio que eu comentei aqui com vocês. Não por acaso todas as indústrias elas têm canais e têm equipes muito consistentes e muito prontas para poder fazer o linguajar daquele retailer, daquele varejista. E ali a gente definir as melhores estratégias para poder chegar nesse aspecto que você está dizendo de, ao mesmo ponto que ele seja generalista, ele também tem o cuidado de atender as necessidades específicas daquela região e daquele varejo. Faz sentido, Marcos? Eu acho, meu ponto de vista a responsabilidade de conhecer o consumidor, ele é da indústria. Né? Então, por mais que eu tenha um player regional que tenha o dado de compra, não de uso, de compra de um determinado produto, ou cross-merchandising, a composição de cesta e etc., de um determinado shopper, se eu estou vendendo um lava-roupa, como esse lava-roupa é utilizado, qual é a sequência, qual o tempo de molho, se é batido num tanquinho ou numa máquina de lavar ou não é batido, etc., esses todos são insights que a indústria precisa dominar. Okay. O que o varejo deveria e pode ser, é um especialista em conversão. Dado uma determinada necessidade, esse shopper que está aqui na minha loja digitalmente ou fisicamente, como eu converto mais e melhor, quanto aumento o volume e ticket, e o que mais eu jogo na cesta dele, o que mais eu trago para a cesta dele. Então, acho que essa é o expertise que precisa ser segmentado. Aí, o que eu concordo com o Renato o papel de trade marketing que já existia lá atrás, mas que hoje em dia se torna ainda mais fundamental, é você fazer esse elo mais rápido e mais eficiente entre indústria e conversão. Conversão essa no varejo. Que eu acho que tem um desafio, e eu quero sempre jogar a conversa para esse Brasil mais granular, esse Brasil mais fragmentado, tem hora que você não vai ter esse dado
da rede A, B, C. Então, o que você faz? Eu acho que também foi uma evolução do mercado brasileiro, porque hoje você tem ferramentas que conseguem te dar uma informação muito acuraz do CNPJ por CNPJ, e ali você pode criar alguns grupos parecidos, e aí você vai criar estratégia de trade marketing não por rede, mas por cluster de lojas que têm comportamentos padrões e parecidos. É muito mais sofisticado do que o que a gente fazia há 10 anos atrás. Talvez a provocação aqui para a gente pensar é qual que é de fato o tamanho dos nossos times de trade, qual é de fato o tamanho do time dos próprios varejistas para pensar... A gestão de categoria, né? Não só da gestão, né? Gestão de categoria, de merchandising, de operações e etc. Porque, tradicionalmente, a gente aloca recurso no time comercial de um varejista, muito mais no comprador e um pouquinho mais. Só que não adianta você ter o melhor CRM capturando o máximo de dados que você tem dos seus clientes, se você não tem ninguém capaz de vender isso de uma maneira clara, como um benefício para investir no seu varejo. Sim. Porque esse investimento não deveria e não é fora do Brasil feito assim, e não vai ser aqui, saído do bolso do varejo. É a indústria. Então, a grande pergunta é, será que as estruturas que a gente tem hoje, quer seja para a indústria, quer seja no próprio varejo, se adequam com toda essa enxurrada de informação que a gente está gerando? Né? Óbvio, a gente tem inteligência artificial, a gente tem um monte de automatizações que a gente pode fazer, mas sempre vai ter um fator humano tendo que traduzir e vender de uma empresa para outra o benefício que é possível ser feito com aquele dado. Acho que esse ponto é interessante, né? Porque talvez aí dentro desse tema de mercado em transformação, a gente comentou aqui, dado hoje, tem muito mais dados disponíveis, né? Acho que o desafio é o que a gente está colocando aqui mais ou menos em comum, tem muito mais dados, mas como que a gente torna esse dado acionável, né, dentro do ponto de venda para que o consumidor realmente converta? Você tem razão, o varejo, né, ele é proprietário dessa ponto de conversão, então dependendo do que você levar para o varejo, mesmo que você tenha um entendimento muito grande do consumidor, para ele ali, né, ele também é limitado no número de coisas que ele vai poder fazer e no que ele vai apostar, né? E do ponto de vista da indústria, né, ela também tem que fazer as escolhas dela dentro da infinidade de dados, quais as escolhas estratégicas que ela vai querer de fato colocar dentro dos canais, né? Então, talvez a grande transformação seja essa, uma infinidade de dados, todo mundo tentando entender como que faz com esses dados todos, mas, minha opinião, tem que ter uma escolha. Falar assim, olha, acho que por aqui, com esses dados e com esses varejistas, essa aposta, essa estratégia talvez seja mais eficiente do que todas as outras 100 que talvez fossem também outras estratégias para você atuar. Eu vejo, de fato, essa escolha o tempo inteiro num pequeno número de varejos atendidos pela visão estratégica, pela indústria. Então a indústria consegue olhar poucos varejos estrategicamente. É uma concentração, apesar da gente ter essa diversidade, o número do diretor é feito com poucos clientes. E aí tem uma questão que eu já queria fazer uma migração, né, do tema. A gente já está falando muito sobre o shopper e sobre o cluster e partir para a qualidade desses dados, né? Como é que a estruturação desse dado pode ajudar nesse processo, né, de gestão, uma gestão um pouco mais conectada, de forma cooperada entre indústria e varejo, que claro que todo mundo aqui está falando sobre isso e como é que podem trabalhar melhor. Como é que vocês veem essa construção desse dado hoje? Então, como é que era antes? Como é que esse dado se estruturou até aqui? O que a gente tem aqui e como é que a gente avança? Eu vou te colocar uma opinião minha, né, de quem trabalhou na indústria, agora está dentro do outro lado aqui como parceiro de trade marketing dela. É muito interessante, Marcelo, perceber que boa parte dos dados hoje que se captura ou se navega hoje no Brasil, eles não são dados para você acionar uma estratégia. Eles são dados para auditar se o trabalho foi bem feito.
É impressionante como que eu olhar para vivo trás, e não vejo, olhar para frente. eu tô auditando o que foi feito, se tá ok ou não. Obviamente tem um insight ou outro que sai disso, né? Mas eu acho que a grande mudança é como você organiza os dados e cria um processo para que aquilo seja uma ação, né, dentro do varejista para você converter mais. Essa é a beleza aí do que eu vejo para frente e que não é simples fazer. E que não tá pronta, na sua opinião. Tem muita iniciativa bacana rolando aqui, lá fora, né, nós mesmos da Smolan temos bastante experiência em tornar esse dado muito acionável, né, mas o ponto de partida é você ter uma integração de dados que o varejo está falando a mesma coisa que a indústria e ambos escolhem essa estratégia e falam assim, então vamos acionar isso. Acho que é aí que tem o segredo do jogo. Falando com a voz de indústria, e eu concordo 100% contigo, porque é muito fácil você se empapar e se paralisar com um excesso de dados, né? Então, um exemplo aqui, eu cheguei a implementar uma estratégia de image recognition, para que a gente, no ponto de venda, um sistema proprietário, que a gente tirasse a foto e lesse rapidamente o que estava ali executado. Sim. Isso mais ou menos 3, 4 anos atrás, né? Então, dado, se a gente voltar ao tempo, 3, 4 anos atrás, poucas indústrias estavam falando em fazer um sistema proprietário de image recognition. O grande desafio, primeiro, é treinar a ferramenta, né? E fazer isso com precisão. Ainda mais pensa em pet food. Você tem embalagens que não necessariamente são fáceis de ler, porque você pode ou deixar de pezinho na gôndola ou deitada. Então, assim, foi uma diversão grande. Mas depois vem exatamente o que o Dente está trazendo. Tá, e agora eu faço o que com isso? Né? E agora eu faço o quê? Não só para auditar o que foi, porque no começo foi exatamente para pagar remuneração variável, para medir com plano de excelência de execução dos nossos distribuidores e etc. Mas como a partir desses insights, eu de fato crio ações para diminuir ruptura, como eu sugiro um abastecimento maior de determinados SKUs que são aqueles que estão o tempo todo faltando, como eu roteirizo a rota do meu promotor, porque se tem loja que sempre está perfeita, né, não necessariamente é a loja que a gente deveria ser utilizada. Então, te digo, não chegamos lá ainda, ou pelo menos não que eu tenha conhecimento na operação no Brasil, mas eu acho que é muito fácil, especialmente as indústrias, especialmente as grandes multinacionais, que é da onde você tem um maior budget para você inovar, ser seduzido por vários projetos legais, mas não necessariamente efetivos, né? Então, acho que volta no bom e velho: quais são as suas grandes escolhas estratégicas do que você vai fazer e o que você não vai fazer. Isso. E aí depois você segue naquilo ou persiste naquilo pelo menos por 1 ano, 2, né? Porque projetos de transformação digital não é uma corridinha de 10 quilômetros, é mais do que maratona, né? Perfeito. Eu, quando olho para dado, Marcelo, e muito da nossa experiência recente em atender a indústria, a gente vê que todo mundo sabe da importância do dado, mas nem todo mundo acessa o dado. Ele não é uma informação disponível para todos. Te digo, por exemplo, quando a gente tem a necessidade de alocar um promotor numa rota, como bem o Marcos trouxe aqui. Você imagina que para a gente colocar um promotor, num passado não tão distante, as decisões passavam muito sobre a relação daquela equipe de vendas com aquele varejista. Era quase que uma contrapartida de relacionamento. Quando a gente vê, na verdade, que para que a gente entenda que o custo de serviço se pague, para a gente poder ter um promotor alocado ali, minimamente eu preciso de dados de sell-in, de sell-out, de distribuição. Existem uma série de dados nesse meio do caminho que muitas indústrias não dispõem. Não contratam as informações, não trabalham essas informações, ou não conseguem ter o desdobramento disso por rede ou por ponto de venda. Isso é fundamental para poder você descer a estratégia de onde você alocar o promotor, como que isso cruza com os dados que o Marcos também citou no começo da nossa conversa. São dados geográficos, mas também são dados de perfil de consumo. Isso tudo tem que se cruzar com todas as possibilidades que a gente tem de dados de sell-in e sell-out, e a gente fala, bom,
este promotor, nesta rede, neste ponto de venda, ele vai ter um nível de serviço e uma execução diferente de outro ponto de venda. Isso vai impactar qual vai ser o ROI que a gente vai ter a partir disso. Se você tem parte ou fragmentado desses dados, você inevitavelmente pode ter um investimento mal colocado dentro de uma operação de trade marketing. E essa é uma das grandes discussões que a gente tem com a indústria hoje. Então, se a gente tiver uma indústria que consegue conectar todos os dados, e principalmente nessa última etapa da maratona de dados que a gente tanto conversa com a indústria, de que eu recebo um dado e eu tomo uma ação a partir dele, isso pode mudar radicalmente o jogo. Mas se eu puder só construir alguma coisa, você falou que o budget do diretor de vendas normalmente é limitado, ele é. Sempre é. E escassez é tudo. E ele escolhe alguns parceiros. Eu acho que tem um convite também, que eu acho que a gente não tem tantos parceiros abundantes que queiram fazer uma parceria tão sólida e de divisão de informação e etc. Então, acaba sendo sempre os mesmos, e eu acho que é um call to action especialmente para os varejistas, porque são sempre os mesmos que estão dispostos. Isso, né? Uma questão cultural, né? Uma questão cultural do varejo. Da empresa. Daquele, o dono. Então, se você sempre você vai a algumas redes varejistas, você fala assim, nossa, não cabe mais de teste, não cabe mais teste nessa loja, porque eu tenho pelo menos umas 10 indústrias testando alguma coisa. Não é à toa. É porque aquela rede em específica é muito mais vanguardista e falar, vamos testar, vamos aprender e depois vamos aprofundar. Então, eu acho que também tem um convite, não só para a indústria, para distribuir mais os seus testes para mais varejistas, mas também uma clareza para os varejistas que eu acho que a indústria quer testar bastante coisa, mas a gente precisa ter apetite na mesma proporção do outro lado. Mas você sabe, eu tenho um ponto aí, né? Defendendo aí o varejista, né? Eu acho que tem muitos varejistas ainda com a cultura de proprietária de dados e uma cultura assim, é meu. Esses dados são meus, eles protegem meu faturamento, se eu dividi-los com alguém, eu vou perder a minha vantagem competitiva. Tem muitos assim ainda. Assim como, no final, quem explorou muito o mercado de dados no Brasil foram as empresas que usaram esses dados para comercializar com as indústrias. Sim. Né? Sim. Então, grandes institutos. O processo de tráfego de dados aqui no mercado brasileiro foi convencendo o varejista a abrir porque alguém vai comercializar. Muito diferente do como o processo começou lá no mercado americano, lá atrás no movimento SA, lá atrás entre o próprio Walmart, Procter e outras empresas que começaram a construir essa integração de dados, não como uma lógica de comercialização de um lado ou de propriedade de um outro, mas de integração para resolver o próprio problema do varejista. Né? E isso muda o jogo, e acho que é aí que tem uma construção cultural que a gente precisa fazer no mercado brasileiro. Tem muito dado trafegando do varejista que fala assim, cara, não vi nenhuma vantagem para o meu negócio. E tem muito dado que está sendo comercializado que a indústria sequer usa. Quando talvez a grande inteligência estratégica mas que dado que a gente vai escolher aqui para acionar dentro da nossa relação e que vai fazer a gente converter melhor, né? O Marcos, antes da gente começar aqui, acho que você colocou de uma forma muito legal, né? Até porque a gente estava falando de promotor. Mas que problema que a gente quer resolver? A gente quer converter mais e o promotor ele tem que ser um consultor na loja, a gente quer melhorar o sistema logístico e o promotor tem que repor, ou a gente vai melhorar o sistema logístico a ponto de nem precisar de um promotor para fazer a reposição. Que problema que nós queremos resolver? E eu acho que essa discussão entre a indústria e o varejo precisa acontecer. Eu acho que já tem gente fazendo, a gente se propondo como agência a ajudar nesse intercâmbio e nessa relação, mas tem muita coisa para evoluir ainda, Marcelo, até porque mesmo fazendo assim, pegando a tua pergunta inicial, o que eu mais vejo de um lado, o varejo falando um dado e a indústria falando de outro. E aí na hora que a gente põe os dois para conversar, a maior briga não é o que fazer, e sim que dado que tá certo. Que dado que tá certo. Esse é um assunto já até resolvido tecnicamente, mas que precisa ter, na minha opinião, a definição de um padrão. E aí eu acho que esse é um outro debate, né? Eu acho que seria legal a gente ir para o terceiro e último ponto, que é o ponto que eu gosto muito, que são pessoas. Boa.
né? E eu acho que você pode passar aquele vídeo, né, que você comentou. Não, legal, obrigado pelo convite, aqui a oportunidade da gente colocar o nosso trabalho da Smollan aqui, mas aqui o que a gente fez foi convidar um promotor nosso, né, que trabalha num cliente nosso especial, para ele falar, né, como ele vê esse mercado em transformação. Vamos dar uma olhada no vídeo? Oi, tudo bem? Eu sou o Ronaldo, eu estou aqui na Smollan há 5 anos, atendendo o cliente da Conte Toro. Sobre o mercado, a gente teve uma evolução muito grande, né, depois da tecnologia, pós-pandemia. Hoje os clientes eles vêm na loja já com o intuito do que eles querem, do que eles já vão procurar, né? Então a gente teve que evoluir ali na questão de aprender também muito mais, de estudar muito mais, para conseguir captar de volta esse cliente para a gente expor melhor nossos produtos para eles, trazer quais são as vantagens deles terem os nossos produtos, né? O cliente hoje ele tem muita tecnologia, ele tem muita ferramenta para ele conseguir, então ele já vem muito mais decidido para o ponto de venda. Olha, sobre os atendimentos com os clientes, não mudou muito, né? Apesar da tecnologia, de tudo, mas a gente ainda tem a mão de obra do humano ali, de estar atendendo o cliente, trazendo ele para perto e acaba conseguindo fechar as vendas muito melhor quando a gente tem alguém ali no ponto de venda. Vocês veem, né? Assim, antigamente o consumidor ia para o ponto de venda, o shopper, e ele não sabia bem que vinho comprar, então ele ficava um tempão lá. Hoje em dia ele já sabe o vinho, ele usa o aplicativo dentro do ponto de venda, então o desafio mudou, né? O desafio é o que a gente estava comentando aqui, né? O desafio de você influenciar o shopper no ponto de venda, né, para que ele tome a decisão da sua marca, ele depende, né, da atuação humana. Mas primeiro, eu não vou comprar vinho se não for com o aplicativo. Eu não sei. E eu vou checando. Melhor ainda se tiver alguém para me explicar, melhor ainda se tiver degustação. Mas eu acho que o ponto que ele está trazendo aqui é um ponto que foi catalisado pela pandemia, mas é o que vai ser, no meu ponto de vista, o futuro, né? Que é a união do digital com o físico para algumas categorias muito mais. Né? Então, vinho para mim com certeza é uma delas, por mais que você tenha assinatura de vinho, você tenha outras coisas, mas ir lá, olhar o rótulo, ver e etc, usar o seu aplicativo para ler o rótulo começa a ser, mas a sua imagem de marca, ela não começou ali naquela loja, né? Ela começou talvez na sua rede social, nos reviews que você viu, e falou assim, ok, tem uma listinha aqui de 5 ou 6 que eu quero entender o que está disponível para que eu consiga trazer. E aí uma das coisas que eu sempre paro e penso quando a gente fala dessa estratégia digital, ela não é muito diferente, isso não mudou nos últimos 10 anos, responder a sua primeira pergunta. Eu acho que você ter disponibilidade de produto, quer seja no inventário de quem vai te entregar, quer seja ali na prateleira da loja, você conseguir ser selecionado, né? Então uma pessoa conseguir enxergar, entender, e aí você de fato ter a conversão, e aí por último você colocar no carrinho e ir embora para sua casa. Isso é algo que, por mais que a gente esteja muito mais digital, para algumas categorias mais do que outras, mas para boa parte delas permanece igual. Né, esse passo a passo. Essa sequência. E Renato, como é que você vê o papel do trade nisso? Nesse momento da verdade aí? Eu gosto muito do case que a gente trouxe aqui. Eu comecei a minha carreira como sommelier, então para mim é muito curioso então você não precisa do aplicativo. A forma como cada um se conecta com o vinho, né? Como acessa a informação do vinho. E eu tenho muito a sensação, Marcelo, de que a digitalização, ela chega para incluir e não para substituir a experiência no ponto de venda. Ela complementa, porque hoje a gente tem um consumidor mais informado. E quanto mais ele tem informação, mais desafiadora, mas também mais engrandece a forma da gente ter uma experiência no ponto de venda. Hoje a gente pode ter um sommelier, um consultor, um promotor para poder garantir essa experiência para o shopper. A gente pode ter um aplicativo que já alimenta todas essas informações, mas a gente também pode ter um consultor virtual
que conecta o melhor desses mundos numa experiência integrada e que sequer ele precisa estar fisicamente ali. Mas desde que ele consiga minimamente fazer 2, 3 perguntas interessantes para o Marcos, que hoje ele tem uma intenção de comer uma massa com a esposa numa ocasião X e vir uma recomendação, talvez que seja uma experiência nova para ele, que ele já possa ter vindo com um outro pensamento baseado no que ele já teve de orientação. Então, quando eu olho para o futuro, quando eu olho para o amanhã, eu vejo que o trade e um trade mais humanizado, que é um tema que você muito bem trouxe aqui, a importância das pessoas, o trade ele tem um papel muito importante de capacitar a força humana na ponta. Porque quanto mais capacitada forem as pessoas que representam as marcas, mais engrandecedora vai ser a experiência para o shopper no final. E mais toda a jornada do shopper vai ser completa. Você sabe que eu penso uma coisa interessante de desafio, né? E aí tem uma palavra que você usou há um tempo atrás, foi curadoria, né? O promotor fazer essa curadoria de atendimento. Eu percebo que o shopper, e eu estou me incluindo, quando ele fala, poxa, a compra é muito mais rápida, mas ela é muito mais superficial, ela é muito menos baseada em pesquisa ou aprofundamento e com poucas evidências você toma logo uma decisão. E às vezes essa decisão é uma decisão pobre, é uma decisão ruim. E o promotor, nesse caso, pode ser fazer essa curadoria de nos auxiliar a pensar, de alguma forma, melhor sobre essa decisão e tomar uma decisão melhor. Às vezes, olha, eu quero comprar o vinho mais barato ou o mais caro, depende, né, da sua personalidade. Mas você tem outros critérios, né, além de preço ou além... se eu vou comer carne ou peixe, né, eu não entendo nada de vinho, então eu ainda sou dessa época que fala carne ou peixe, né, que você vai comer, mas de fato são poucas evidências para uma decisão que pode ser muito melhor tomada por alguém que pode te auxiliar nesse processo. Então acho que a curadoria é um termo importante nesse debate aí. Você sabe que a gente vem discutindo muito com várias indústrias sobre esse promotor que tem essa função de ser um curador, de ser um consultor, né? Porque, por um lado, você tem categorias, produtos cujas missões de compra do consumidor nos canais físicos são missões automáticas. Você vai para comprar aquela lista, mais ou menos o que você sempre está acostumado, você volta atrás de alguma decisão por preço ou disponibilidade, mas é uma compra rápida, né? Muitas compras, muitas missões são assim, mas muitas missões de compra são como essa, né? Que você quer tomar a melhor decisão e aí você precisa de um auxílio. É muito interessante que outro dia eu vi uma palestra do Walter Longo, um publicitário brasileiro bem interessante, né, bem famoso. Ele falou assim: o influenciador que a gente vê hoje no Instagram e no TikTok ganhando dinheiro com as marcas, ele só existe porque as empresas pararam de falar sobre o produto e só falam das marcas. Alguém precisa explicar o produto. Né? E se o influenciador está fazendo isso nas redes virtuais, por que não você influenciar ele também dentro do mundo físico ou do mundo virtual, né? com o auxílio desse tipo de curadoria, né? E uma outra discussão que eu venho tendo com a indústria muito interessante disso é do custo-benefício. Em geral, a indústria analisa se vale a pena ou não pela venda que aconteceu desse promotor na conversão dele no dia, no mês, né, no período que ele fica lá. E aí eu volto para eles e falo assim, tá, mas esses 100 consumidores que ele converteu, quando que ele vai voltar a comprar o vinho? Daqui a um ano? Então, na verdade, você criou, ou 6 meses, porque geralmente o prazo médio, acho que a gente aqui não, mas o prazo médio de um consumidor comprar vinho e voltar no ponto de venda é 1 a 2 vezes por ano, né, em média. Né? Então, à medida que você converteu um consumidor no mundo físico ali, às vezes você pegou ele por 1 ano, velho, né? Por 2, por 3. O Customer Lifetime Value dele, ao longo do tempo, é o que você influenciou naquele momento decisivo. Sim. Então, essa curadoria, na minha opinião, ela é fundamental mesmo. Mas eu acho que é o que você falou, e aí eu vou colocando meu chapeuzinho de indústria aqui. Eu acho que não é a mesma experiência, a mesma necessidade para todas as categorias. Eu acho que a gente tem que ter clareza. E aí, acho que uma das coisas que o Renato trouxe é como que a gente vai criar essa curadoria
em escala, né? Porque mesmo sendo vinho, nem toda loja justifica ou vai trazer um retorno de investimento para ter um promotor fixo ali. Sem dúvida. Então, acho que aí é do jeito que a gente vinha fazendo versus o que a gente tem de aparato tecnológico para fazer diferente no futuro. Sim. E que aí vai, de fato, gerar um diferencial competitivo. Porque se você tiver algum chatbox de fato responsivo, que está conectado com o estoque daquela loja, porque também não adianta ele fazer uma sugestão e falar, mas não esse daqui eu não tenho, né? Então talvez tenha um trabalho ali mais de reposição do que necessariamente curadoria ao vivo, e que de fato gere um lifetime value que faça sentido, e aí você tem que mudar a sua métrica, porque talvez tenha que ter um investimento maior num primeiro momento, para depois você conseguir entender esse retorno. Mas eu acho que essas conversas todo mundo tem que estar aberto, né? Acho que a indústria tem que estar aberto para isso, o varejista tem que estar aberto para isso, e os nossos fornecedores e prestadores de serviços das diversas maneiras têm que estar engajados, de fato, a fazer como era o feito no passado, 10 anos atrás, melhorado para o que é hoje, mas também se atualizando naquilo que pode ser feito no futuro. Mas o desafio um pouco que o Renato colocou, como você capacita e treina essas pessoas, como você, né, de fato forma essas pessoas para serem embaixadores das marcas. Mas uma provocação que eu fiz onde eu trabalhava, né, muitas vezes a gente investe num vendedor e ele está lá atendendo o supermercadista ou distribuidor. Sim. Mas o que está em discussão ali é sua proposta de valor funciona ou não funciona. E o varejista vai querer comprar, né? A discussão, inclusive, se ele vai comprar mais ou menos, vai depender do quanto a proposta de valor foi muito efetiva, né? Mas a discussão que está quando você coloca um promotor consultivo lá na gôndola é o que de fato vai gerar demanda, né? O que de fato vai gerar um consumidor fiel, um consumidor que mudou de opinião, que ele ia comprar uma marca, ele vai comprar outra. Então, são estratégias diferentes de investimento, de lógica, do que você quer atuar, né? Cada indústria tem que escolher, fala assim, puxa, para minha marca, para meu produto, será que faz sentido eu ter um exército de promotores na rua? Pode ser que... Para minha categoria, né? Depende da categoria, faça sentido. Né? Então, e talvez é onde que mora a mágica da indústria e o varejo, terem parceiros estratégicos para poder viabilizar isso. Um ponto que o Marcos bem trouxe aqui, a gente ainda não está nesse mundo ideal de ter a disponibilidade de dados para a gente poder conectar a informação ali no ponto de venda, garantir disponibilidade. Nesse ponto, a curadoria do promotor ele faz toda a diferença, porque da mesma forma como o shopper está cada vez mais informado, o promotor, a força humana, ela está cada vez mais criativa e ela está cada vez mais pensante. O promotor repositor, que simplesmente garante o produto em gôndola, isso já é default, é mais do que esperado. Mas em que lugar da gôndola ele está? Uhum. Fazendo muito um cross aqui com o que a gente falou sobre influenciadores, né? Por que o influenciador consegue engajar tanto? Quantas e quantas trend topics a gente tem aqui? É o morango do amor, é o pistache. Hoje, colocar uma garrafa de vinho na seção lá que corresponde ao país dele é o básico. Agora, você colocar numa ponta de gôndola, no corredor de massas e tomates, um vinho que harmonize com aquilo, talvez não fosse o direcionamento do promotor. Ele só precisava cumprir planograma, mas é o que cria diferencial. Agora, e se você acompanha que a tendência do momento é pistache, e que existe uma demanda naquele ponto de venda, naquela rede por um determinado produto, onde que você consegue encaixar o seu produto ali para fazer o básico que a gente já conhece do trade há tantos anos, com cross-merchandising, só com um cross muito mais funcional e muito mais efetivo. E olha como isso se comunica com a estratégia que a gente falou sobre indústria, varejos regionais, como tudo isso vai se conectando para poder garantir a experiência do shopper no final. Então, essa curadoria, Marcelo, ela é mais do que importante, ela é fundamental para que a gente tenha um futuro que já é agora, de mais do que um ponto de venda, a gente ter um ponto de experiência, onde o shopper possa entrar, se conectar com esse universo de experiência e conseguir sentir tudo que absolutamente ele precisaria, seja no digital, seja no físico, seja no omnichannel, mas a marca está conseguindo impactar o seu consumidor. Eu estou vendo um movimento e queria começar a trazer, né, para vocês uma opinião aí, né, para a gente começar a fechar o nosso episódio a respeito dos próximos passos do trade.
né? Como é que vocês veem esse próximo passo? O que vocês acham que é a próxima jornada? Num debate recente com amigos diretores, a gente está vendo essa coisa da compra online como sendo uma compra de grandes volumes. Puxa vida, ao invés de eu ir no supermercado, um carro, trazer papel higiênico, trazer volumes grandes de coisas pesadas, eu estou pedindo para entregar em casa isso. E a minha jornada no varejo, ela está ligada pontualmente a um momento, né? A um momento de consumo. O café da manhã é um jantar especial, é o final de semana com os meninos e tal. Então, e aí essa coisa do showroom, né? A gente está falando só do alimentar, né? Você pode falar de trade, né, em qualquer tipo de canal e de produto. Nesse momento específico, eu quero também me educar. É uma experiência. Já que eu saí de casa e fui até lá, eu quero que seja divertido, eu quero que tenha alguma coisa interessante nesse momento aí. Então, como é que vocês veem? Eu tô dando até minha opinião, né, sobre o próximo passo. Estou concordando aqui com o Renato, que é uma transformação do ponto de venda num ambiente mais de showroom, cada vez mais, onde depois eu posso fazer a compra maior, né, levando aqueles itens básicos, mas eu tenho um momento de aprendizado, de ver novidades, de ver lançamentos. Como é que vocês veem? Você pode começar falando sobre isso, né? Qual é o próximo passo do trade, na tua opinião, para a gente concluir o nosso papo de hoje? É o trade inteligente, é o trade ideal que a gente vem conversando aqui. Eu acho que é a construção de todos esses passos. É um trade onde a gente consiga conectar uma experiência, mas que seja uma experiência que dê fit com a expectativa do shopper. Que a gente não cria uma tendência para o shopper seguir, mas que a gente cria aderência para aquilo que ele tem como expectativa. E a gente precisa alcançar essa maturidade de ter uma indústria, um varejo que se conecta com dados consistentes, que a gente consiga fazer bom uso e que a gente consiga direcionar aquilo que a gente quer proporcionar para o shopper. Existe um futuro que demanda muita tecnologia, muita automatização, mas que a gente já tem a clareza de que sempre precisará ser humanizado, porque ele é fundamental para que a gente garanta essa última ponta da experiência, essa relação ela ainda muito viva. O desafio é de que forma a gente consegue fazer com essa experiência humanizada, consiga ser ainda melhor, ainda maior, com tudo que a gente pode embarcar de digitalização, de tecnologia com ele. A melhor forma, a forma mais inteligente da gente fazer isso, é onde vai ser o grande quick win, na minha opinião. Ok. Eu acredito que a gente está num momento que, dado essa montanha de dados, está todo mundo aprendendo com isso, todo mundo tentando entender o que fazer de melhor com isso. E aí eu vejo claramente duas facetas. Uma boa parte das marcas, seja do jeito que for o ponto de venda, elas vencem o jogo simplesmente por ter disponibilidade e visibilidade. Parece básico, os dados ajudam e deveriam ter processos que construam simplesmente você diminuir ruptura e aumentar a visibilidade. Porque boa parte da heurística de decisão, inclusive do shopper no ponto de venda, é isso. Tá lá, olha, vi aqui. Né? Essa é a principal heurística. Então, o quanto você usa esses dados para diminuir a ruptura com processos inteligentes é uma faceta. Acho que a outra é o que vocês estão falando. Né? O quanto que você entende uma coisa que é impressionante, mas é óbvio, porque assim, tudo que é cauda longa no supermercado, e grande parte dos produtos são cauda longa. Né? À medida que é cauda longa, você pode ter a expectativa de que aquele produto de cauda longa, com uma ou duas frentes no ponto de venda, vai ser autoexplicativo para o consumidor tomar uma decisão. Não. Então, né, o que a gente falou aqui é como que você constrói processos phygital, né? Físico, quando é possível por conta de custo, mais digital para você integrar, que falem sobre o produto para o consumidor, para ele poder escolher. É básico também, mas um monte de produtos são lançados lá com 2, 3 frentes e ninguém nem nunca viu. Eu que sou obcecado por doce de leite, quem me conhece sabe, né? eu lembro quando eu cheguei na Que Bom, falaram que a gente teve um sorvete de doce de leite maravilhoso há não sei quantos anos atrás. Eu falei assim, cara, eu nunca vi. Assim, então, quanta coisa que, né, foi lançada e a gente nem viu, não percebeu isso no ponto de venda. Então, para mim, o desafio de um lado é menos ruptura e visibilidade, e do outro
como que você influencia o consumidor sobre o produto? Eu estou 100% de acordo. Tentando, então, check para não ser redundante, o que eu penso, né, no futuro é que essas barreiras entre o que é marketing, o que é trade, até mesmo o que é vendas, ela está muito mais, como eu falo, blurry, ela está muito menos evidente, né? Porque eu acho que a formação das marcas, ou a imagem de marca e as ferramentas que a gente tinha até então, usando o time frame que a gente está usando aqui de 10 anos, são completamente diferentes e elas eram menos tão associadas no próprio ponto de venda, seja ele digital ou físico, como é hoje, né? Então, eu acho que hoje, pelo advento do digital, isso é muito mais integrado. Então, eu tenho um questionamento de qual que é o futuro do trade, eu tenho uma pergunta de qual que é o futuro do trade e marketing junto. Sim. Porque talvez tenha uma fusão, uma simbiose necessária ali. Concordo 100% que o ponto de venda vai se tornar aquele habitat de experiência. Mas, de novo, né, a gente está falando de um recorte muito elitista aqui de supermercados e hipermercados. A maior parte do nosso varejo, ele é de um pequeno varejo fragmentado, que talvez não seja um ambiente de experiência, mas sim um ambiente de um ponto logístico. E aí você tem duas vertentes. Você vai ter um formato para experiência e outro formato logístico. E aí você tem esses dois binômios muito mais delimitados. E aí, por último, para mim, a próxima geração de consumo é uma próxima geração de consumo digital por natureza. Será que ele vai precisar ir no ponto de venda para testar? Ou, se o custo de devolução é tão baixo ou inexistente, mais vale ir, experimentar e devolver, a depender da categoria que você está falando. Então, eu acho que tem muitos caminhos, né, várias perguntas, mas eu acho que uma única resposta eu vejo muito mais o papel de vendas e marketing e trade marketing, que até então tinham caixinhas mais definidas e separadas, se tornando uma caixinha muito maior e próxima. Olha, só para provocar e para voltar no ponto inicial para você poder fechar, mas esse ponto geracional é importante, né? E como você falou até, né, talvez você vai ter que ter indústria se posicionando para atender idosos de um jeito e os digitais de outro. Isso, eu acredito nisso. Até porque eu tenho uma filha, né, a caçula tem 14 anos e ela é muito apaixonada por loja. Ela é digital, ela tem 14 anos, mas ela ama ir à loja e ter contato com o produto físico pela falta desse manuseio no processo tradicional de trabalhar com o digital. Mas para categorias específicas ou para todas as categorias? Para categorias específicas que estão mais no interesse dela. Então, como disse o Dente, eu acho que nós vamos voltar à história do cluster, né, de shopper, ou até de consumidor, que na questão da experiência, ir ao lugar para experimentar, talvez seja uma nova jornada possível aí que a gente vai desenvolver. Mas vamos ver essas cenas nos próximos capítulos. Eu quero agradecer vocês, né, por estarem aqui com a gente nesse papo interessante de aprendizado. Para mim foi de aprendizado. E para você que nos assiste também, espero que tenha aproveitado. É um debate rico e falando sobre tantos assuntos que às vezes estão no dia a dia, mas não estão tão estruturados como a gente teve aqui. Gostei demais. Quero agradecer você, que é o motivo, né, da gente estar junto aqui para apresentar conhecimento. E estaremos em breve com mais um episódio aí do Trade Talks. Sucesso e bons negócios.